Boa noite. Então hoje falarei sobre os livros do mestre Samael. Desde os anos 1950, 45, 50, o Victor Manuel Gomes, que é o nome vulgar, ou seja, o nome que a família, que o pai e a mãe de Samael deram para ele, e depois que ele assumiu a frente do movimento gnóstico, ele adotou o nome de Samael Aunveor, que ele afirma ser o nome do seu ser interior profundo, que também é o nome do Logos do planeta Marte, ou seja, da alma que controla, que dirige e coordena tudo o que acontece na vida em Marte. A inteligência do planeta. Mas enfim, isso são questões religiosas, questões pessoais que cada um tem que estudar por si mesmo e absorver esse conhecimento. Mas de qualquer forma, desde então, de 1950, 45, 50 para cá, até 1977, melhor dizendo, Samael escreveu de próprio punho em torno de 70 e poucos livros. E foram também transcritos de suas palestras mais um bom número de livros, chegando a totalizar cerca de 100 livros. E no início, quando ele começou o seu trabalho interior, o seu trabalho de dissolução dos seus defeitos, o seu trabalho de despertar da sua consciência, o trabalho da criação dos corpos solares. Ele era um cidadão que estava despertando a consciência, ou seja, a sabedoria que ele tinha na época não era tão grande. Ele tinha muito conhecimento esotérico, pois Samael esteve presente em muitas escolas esotéricas da época. Ele foi membro da escola Rosa Cruz antiga, do Dr. Krumheller, Arnold Krumheller. E estudou toda a sua obra. Ele também foi membro da teosofia, da escola teosófica de Helena Blavatsky. E nessas escolas ele adquiriu muito conhecimento teórico em relação ao esoterismo ocidental. Nessas escolas, então, ele absorveu esse conhecimento e também, claro, como ele sempre foi um homem que estudou muito, ele mesmo dizia de si mesmo que tornou-se um rato de biblioteca. E com isso, ele teve então conhecimento suficiente para começar a escrever sobre esoterismo, sobre magia, sobre teosofia, sobre rosacrucianismo e muitos outros assuntos do mundo esotérico.
Deixa eu só ligar a lâmpada aqui que tá um pouco escuro. E apesar dos livros iniciais, do seu início de carreira no mundo do esoterismo, ele afirma em seus livros que já tinha atingido o estado de samadhi, ou estado de iluminação, com apenas 18 anos de vida. E desde então ele nunca mais parou de estar em contato com o seu próprio ser interior profundo, com a sua consciência, através da meditação. Então, tudo que ele aprendeu, teoricamente, ele buscou conhecer interiormente, conhecer através, então, das dimensões superiores, através das experiências internas, pessoais. Mas ele cometeu sim muitos equívocos no início. Então, muitos assuntos, muitas afirmações que, 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 que ele disse, que ele escreveu, após o término do seu trabalho, quando ele estava próximo a falecer, lá pelos anos 76, 75 ou 76, e 77, que é o ano do seu falecimento, ele já estava num nível de sabedoria muito grande, num nível de consciência muito alta. Então, conta-se entre os estudantes gnósticos que no seu leito de morte, no ano de 77, ele faleceu no dia de Natal, no dia 25 de dezembro de 77. Ele diz que antes de falecer, ele disse para os seus estudantes mais chegados e sua família que era para queimarem todos os livros que ele tinha escrito. E aí, os estudantes gnósticos da época ficaram apavorados com esse pedido do mestre. E aí suplicaram, pediram que ele não mudasse essa ordem. Suplicaram para que eles pudessem ficar com os livros e pudessem estudar os seus livros, os seus ensinamentos. Aí, por misericórdia, ele disse que ele disse que só podiam então deixarem sem queimar os últimos livros escritos por ele, que são Tratado de Psicologia Revolucionária, o outro livro é A Grande Rebelião, outro livro que ele permitiu que não queimassem e que continuassem a ser impressos e vendidos entre os gnósticos é O Mistério do Áureo Florescer. O outro livro é As Três Montanhas. E o último é Sim a Diabo, Sim a Diabo, Sim a Inferno e Sim a Karma, que é um livro que foi digitalizado
com palestras que ele proferiu para os estudantes. Esses livros ele permitiu que não fossem queimados. Então, daí em diante, os estudantes mais fiéis à sua doutrina e às suas ordens, aos seus conselhos, passaram a considerar esses livros como os livros fundamentais, os livros básicos para se estudar e para refletir e meditar sobre o ensinamento gnóstico como um todo. E toda a literatura anterior era para ser evitada, pois acredita-se que nesses livros antigos ele cometeu muitos erros. Mas depois de 77 aconteceu uma grande divisão no movimento gnóstico, né? E certos alunos, certos estudantes, membros, líderes de instituições gnósticas da época decidiram por conta própria continuar imprimindo e vendendo os livros de Samael, mesmo desobedecendo às suas ordens de queimar esses livros. Então, hoje temos muitas instituições gnósticas e gráficas imprimindo os livros, tanto os antigos quanto os livros básicos que ele permitiu que continuassem a ser divulgados. Eu, pessoalmente, não acredito muito nessa história. Acredito que essa história de que Samael mandou queimar os seus livros deve, deve ter sido inventada pelos discípulos seguidores do seu discípulo, que se chamava Venerável Mestre Rabolu, que depois que Samael faleceu, ele acabou ficando provavelmente somente com esses 5 livros básicos e deu início ao movimento gnóstico cristão universal na Nova Ordem, que era uma instituição, vamos dizer assim, nova, derivada do gnosticismo samaeliano antigo, da igreja do movimento gnóstico cristão universal. E aí criou-se essa lenda, até porque outros escritores esoteristas antigos já tinham executado a mesma coisa, ou seja, no seu leito de morte tinham pedido para seus discípulos queimarem os seus livros. Um caso bem recente é o caso do bom, eu não vou me lembrar agora o nome desse escritor esoterista indiano que tornou-se um líder dentro da instituição teosofia, mas de qualquer forma ele foi um escritor que escreveu bastante sobre esoterismo prático, sobre meditação, sobre autoobservação,
e no seu leito de e afirma-se que no seu leito de morte ele pediu para que queimassem os seus livros. Então, eu levo essa afirmação como algo simbólico e não literal. Eu acredito que esses mestres, esses escritores, ao tomar essa atitude de pedir para que queimassem seus próprios livros, queriam, na verdade, dizer para seus discípulos e leitores que parassem de teorizar, simplesmente teorizar, que pusessem em prática esse conhecimento, que buscassem exercitar a sua essência, a sua consciência, e não somente o seu intelecto, a sua razão, o seu raciocínio. Pois só assim conseguiriam vivenciar aquele conhecimento e entrar realmente em contato com a sua consciência, com a sua alma, com o seu Deus interno, com o seu espírito, enfim. E não que queimasse os livros literalmente. Bom, então essa é uma breve história do que se passou e do que se passa em relação à literatura do Venerável Mestre Samael. E uma coisa importante é que hoje em dia nós temos acesso a toda essa literatura na internet através de PDFs. Simplesmente digitem um Samael A1VOR livros PDF e busquem no Google que aparecerá vários sites disponibilizando esses livros gratuitamente. Inclusive alguns liberam na ordem cronológica, desde do primeiro livro que ele escreveu, que é O Matrimônio Perfeito, até o seu último, que acredito que tenha sido não tenho certeza, mas enfim, me parece que tenha sido o Tratado de Psicologia Revolucionária ou é a Piste Sofia Revelada, que foi um livro que ele escreveu aos poucos, que ele começou provavelmente há bastante tempo e foi concluir praticamente perto da sua morte. Então esses livros estão disponíveis em PDF para baixar de forma gratuita em vários sites. Um que eu recomendo, que está disponível de forma cronológica, é o site Gnoses Brasil. Então lá tem os livros do Mestre Samael, num link específico, e tem os livros de um auto-intitulado Mestre Lakshmi, que para mim ele não é mestre. Para mim ele é um charlatão, uma pessoa que se disfarça se fazendo passar por mestre. Mas aí é uma questão pessoal, cada um se quiserem ler os seus livros, leiam e tirem suas próprias conclusões. Eu recomendo que leiam primeiro todos os livros do Mestre Samuel, toda a literatura escrita por ele, que busquem também livros da antiga ordem teosófica de Blavatsky, que leiam os livros da ordem Rosa Cruz, de Arnold Krummheller, que leiam tudo o que for possível do mundo esotérico, do mundo da, da magia ocidental, da teosofia, da cabala hebraica, porque a gente precisa aprender a
a ser questionador, a não acreditar simplesmente naquilo que a gente lê apenas numa corrente religiosa. Para aprendermos a ser mais seletivos, a sermos críticos e não nos tornarmos fanáticos, precisamos absorver conhecimentos de várias religiões diferentes. Isso desenvolve a nossa habilidade intelectual, desenvolve a nossa razão, nosso raciocínio também. E, e, a, e nos faz ver que a maioria das religiões, a totalidade das religiões, das grandes religiões e das escolas esotéricas buscam um fundamento único, que é o despertar da consciência humana, que é o autoconhecimento, que é o aproximar-se de Deus que mora no interior de cada um de nós. Então, algumas escolas têm um conhecimento mais básico, outras têm um conhecimento médio e outras um conhecimento mais avançado. Então, não devemos negligenciar livros que não sejam do movimento gnóstico. Podemos ler de tudo. E devemos ler tudo. E o mais importante é não deixar de praticar o conhecimento passado por Samael. E por outros mestres também, claro. Outra coisa que é bom vocês saberem é que Samael Aunveor, enquanto estava vivo, e inclusive tem um vídeo na internet que comprova perfeitamente o que eu vou dizer. Então Samael renunciou aos direitos autorais de seus livros. Ele podia ter se tornado uma pessoa milionária, porque muitos estudantes gnósticos da época compraram seus livros. Mas ele não quis. Ele preferiu renunciar aos direitos autorais para que os livros fossem vendidos a preço de custo, para que qualquer pessoa simples, pobre, pudesse adquiri-los. Então, isso demonstra claramente que ele se sacrificou pelas pessoas, pela humanidade. Que ele passou a vida dele escrevendo, boa parte da sua vida escrevendo, numa maquininha de escrever simples, em cima de um caixão. Diz que era uma caixa, uma lata. A máquina ficava apoiada em cima de uma lata de azeite, se não me engano, que antigamente tinha aquelas latas de azeite grande. Sentadinho ali numa lata, e ele escrevia. Numa máquina de escrever antiga. E viveu a sua vida inteira de forma simples, sem luxos, sem riqueza nenhuma, e escrevendo e dando palestras por amor às pessoas, porque ele queria que o ser humano aprendesse a despertar a sua consciência, a estar em contato com Deus de verdade. Então, ele cumpriu com o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade. Então estudem, vale a pena. Leiam os livros de Samael Aunveor. Valorizem o seu trabalho. E era isso hoje. Boa noite a todos. Paz e inverencial.